Então, para a gente conseguir visualizar melhor como é que é a execução de uma instrução no pipeline, a gente vai estar utilizando esse diagrama de execução. E esse diagrama a gente vai construir ele num formato de tabela, onde cada linha vai representar uma instrução que vai ser executada, sempre começando de cima para baixo, e as colunas vai representar o tempo, vai representar os ciclos que estão sendo passados. E aí, em cada linha, a gente vai estar colocando qual que é a etapa que a gente vai estar da instrução. Então, nessa primeira linha, o que a gente vai ter? A gente vai ter a instrução de load. Na coluna 1, que representa o ciclo 1, ela vai estar na etapa de instruction fetch. Aqui a gente vai ter a unidade funcional, que seria acessar a memória de instrução. No ciclo 2, ela vai estar na etapa de decodificação. No ciclo 3, vai estar na etapa de execução. Ciclo 4, etapa de acesso à memória de dados. Ciclo 5, na etapa de write back. Então, a gente vai estar utilizando esse diagrama para estar exemplificando a execução das instruções. E a gente pode estar fazendo isso para as demais instruções. Aqui nesse exemplo, está sendo utilizadas as unidades funcionais para especificar as etapas, mas a gente pode estar utilizando também o nome das etapas, como a gente viu. Pode estar utilizando IF para Instruction Fetch, DSC para decodificação, exec para a etapa de execução, main para a etapa de acesso à memória de dados, e aqui poderia estar utilizando o write back para a quinta etapa. Quais são as características que tornam fácil a implementação do pipeline no conjunto de instruções do RISC-V? A primeira característica é que o RISC-V ele tem um formato regular, ou seja, todas as instruções elas vão ter o mesmo tamanho. Isso vai facilitar as duas primeiras etapas, que é a etapa de busca e a etapa de decodificação. Então, essas etapas elas vão ser iguais para todas as instruções e facilita bastante para balancear o tempo de cada estágio do pipeline. Outro tipo de característica é a quantidade de instruções. Então, por ter poucos formatos, isso vai simplificar a etapa de decodificação, permitindo que ela seja feita em somente um estágio, ou seja, somente um ciclo. Outra característica é a gente ter somente as instruções de load e store para estar acessando a memória. Então isso aí evita que a gente tenha muitos acessos à memória, a gente vai ter no máximo um acesso à memória de dados, e isso é feito em uma instrução, ou seja, vai ser feito em um único estágio, que a gente vai estar colocando lá no final do pipeline. Então isso aí facilita essa etapa de acesso aos dados. E a última característica é que os operandos são alinhados em memórias. Isso se deve pelo fato do RISC ter o formato regular. Então, como todas as instruções vão ter o mesmo tamanho, então a gente vai ter que todos eles já vão estar certinho na memória. Então, lembrem lá quando a gente fala de sempre fazer o PC mais 4, a gente tem sempre que cada operando, cada instrução, ele vai tomar 4 bytes. Então, a gente garante que os endereços eles vão ser sempre múltiplos de 4. Então, isso aí simplifica o acesso à memória principal e a gente consegue ter a transferência de dados e instruções em apenas um estado do nosso pipeline.